1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 24. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e convidá-los a ler comigo esses dois versículos de 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 24. Mesmo assentado, reverentemente, os irmãos acompanhem ali ou na Bíblia. 23 diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos orar. Querido Deus e Pai, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de anunciar a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo nos ilumine para que possamos fazer isso submisso à Tua vontade e orientado pelo Senhor. Abençoa cada coração aqui, Senhor Deus, que possamos receber da Tua palavra as orientações do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. A mensagem daquela noite, mas é o tema da mensagem de hoje. A mensagem daquela noite. Jesus foi um professor por excelência, né? Jesus foi aquele que em todo tempo ele ensinou, com toda a sua habilidade, com todo o seu jeito, com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia. Jesus ensinava a todo tempo. Disse no versículo, em Mateus capítulo 9, versículo 35, diz que ele andava por todos os lugares, por toda a cidade, pregando, anunciando, ensinando. Mateus 9, versículo 35. Diz assim, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Então, Jesus ensinava, Jesus percorria as cidades e por onde ele andava, ele estava envolvido com esse ministério de ensinar a palavra, de fazer tudo aquilo que era necessidade do povo, ele supria as necessidades do povo, curando, e, enfim, Jesus, na verdade, não tinha uma mensagem de improviso quando chegava na guerra, porque ele encontrava uma multidão, cada um com uma necessidade. Então, ele chegava com a mensagem da palavra de Deus, sempre ensinando aquilo que era mais para aquele povo se voltar a Deus, pensar no reino de Deus. Naquela noite ele tinha desejo de comer a Páscoa com os seus discípulos. E estando tudo preparado, então começa a pregar a mensagem daquela noite. Porque, na verdade, o que saía da boca de Jesus são as palavras que nós cremos, que é a palavra de Deus. Então, todas as palavras que saíram da sua boca naquela noite foi um culto preparado para celebração. Uma celebração, um memorial e proclamação do Evangelho. A resposta sobre a mensagem daquela noite nós vamos
tentar expor aqui nesse tempo nosso, que hoje é o dia especial para isso, né? Propício para isso. Então, em primeiro lugar, a mensagem celebração. Estava celebrando a Páscoa. A celebração era uma celebração ímpar. Por quê? Porque é a celebração na presença de Jesus. Jesus estava ali. Ele ia celebrar a Páscoa e ele disse: eu desejo comer essa Páscoa com vocês. A pessoa que alegria, que comunhão, né? Jesus falando: olha, eu quero estar com vocês, quero participar com vocês dessa Páscoa. E Lucas capítulo 22, versículo 14, diz a palavra de Deus que chegada a hora, pôs-se à mesa. Então, pôs-se à mesa, tinha mandado arrumar tudo, já estava tudo certo, então ele pôs-se à mesa na hora certa. Desejou participar com seus discípulos, celebravam com seus discípulos, estava ali na presença do Pai, na presença de Deus, celebrando aquela ceia. E ele pregava sobre gratidão. A mensagem que ele trouxe é uma mensagem de gratidão, porque ele, ao tomar o pão, ele fala justamente da graça, né? Tomando o pão, ele deu graças e o partiu. Então, a primeira coisa é dar graças a Deus por tudo o que nós vamos participar hoje. É um momento de agradecer por todas as coisas e especialmente por tudo aquilo que nós temos vivido, que Deus tem sido abençoador, a gratidão que nós temos colocado diante de Deus por tudo que Ele é, que nós oramos já desde de manhã, passamos o dia lembrando disso desde manhã, depois durante a sociedade aí, também fomos desafiados a orar, a agradecer, e agora à noite também orando. Então, a nossa vida como igreja de Jesus Cristo é uma igreja que tem tudo para agradecer. E hoje é um dia de gratidão, e essa gratidão começou quando Jesus, então, ao partir o pão, deu graças. Ele pregou sobre comunhão, sobre repartir, né? Lucas 22, 17 diz: e tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti entre vós. Na verdade, seria muito interessante se a gente fizesse esse culto, mais ou menos pensando: olha, nós vamos pegar o cálice aqui e vocês vão sair repartindo um para o outro, fazer essa comunhão. É claro que nós estamos num culto, temos uma ordem de culto, mas a lembrança disso, a lembrança de ter um povo junto, a lembrança de ter uma igreja junto, a lembrança de ter os discípulos de Cristo, aqueles que creem em Cristo juntos e com tanta alegria, e um passando para o outro por uma ordem do mestre que estava presente, passando o cálice, passando um aos outros, dando a bênção que recebeu, repartindo uns com os outros. Jesus pregou sobre o reino de Deus. No versículo 18, ele diz, Lucas 22, 18, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Já estava nos preparando naquele momento para o reino de Deus. Irmãos, às vezes a gente fica pensando, e eu tenho refletido muitas coisas, se tem uma coisa que faz velho, é reflexão. De repente, todas as coisas você começa a refletir. E eu tenho pensado muito na igreja, nessa questão, por exemplo, aqui,
o que você tem refletido sobre o reino de Deus? Como você tem pensado sobre o reino de Deus? Jesus, ele veio com essa mensagem: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Daquele dia até hoje, você ouve mensagem, a mensagem ficou pairando, dizendo aos nossos corações, aos corações de quem quer ouvir, né? Sobre o reino de Deus, uma mensagem de se preparar para o reino de Deus. Então Jesus já começou ali, é claro que ele já chegou anunciando o reino de Deus, mas ali ele não, na ceia, no momento já terminando seu ministério, a sua vida aqui terrena, ele pregou a chegada do reino de Deus. Jesus prega sobre o seu amor, a sua graça, prega sobre o seu corpo gratuitamente, por amor de nós, oferecido por amor. Jesus diz no versículo 24, ainda de Lucas, capítulo 22, versículo 24, eu acho que eu me perdi aqui. Lucas 22, versículo 24. Espera aí, acho que eu estou... 1 Coríntios 11, 24. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Então prega sobre o seu corpo, dado gratuitamente, esse é o meu corpo, oferecido gratuitamente, oferecido de graça para vocês. E ele falou: não deixe de fazer isso em memória de mim, quando vocês estiverem reunidos, lembre-se disso e em memória de mim. Prega sobre a nova aliança no sangue, prega o seu corpo partido e o seu sangue vertido, celebrando a vitória sobre a morte. Então, Jesus, numa mensagem só aqui em Coríntios e a da ceia em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 14, que ele está falando sobre a ceia, ele está aqui anunciando para nós a mensagem dele, a última mensagem que ele falando aos seus discípulos e deixando essa orientação para cada um de nós. Em segundo lugar, a mensagem daquela noite, ela revela o homem pecador. Se ela está revelando tantas coisas boas, tanta esperança para nós, tanta comunhão, tanta gratidão, tanta presença de Deus no meio dos seus discípulos, daqueles que creem, essa mensagem também revela o homem pecador, revela o homem traidor. Na noite em que foi traído, versículo 23 do capítulo 11 de 1 aos Coríntios, diz: na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Então, naquela noite, ele revelou o traidor. O traidor estava com Jesus à mesa, estava ali também, servindo ao Senhor Jesus. Aí sim, Lucas 22, 21 diz: mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Então estava ali, junto, mas não fazia parte. Não fazia parte daqueles discípulos que iriam permanecer. Estava ali, traidor. Mas a mensagem da palavra de Deus revela esse homem. Falou: o homem que irá me trair está aqui comigo à mesa. Judas entregou Jesus para ser preso. Lucas 22,
de 47 a 48, diz assim: estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus disse Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. E respondendo Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: saíste como um salteador com espada, varapaus, tendo estado todos os dias convosco no templo, e não estendeste as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora, é o poder das trevas. Então está aqui Jesus revelando tudo, e uma das coisas principais que vejo nesse texto aqui, que todas as coisas estavam pré-determinadas ali, tudo ia acontecer. Falou assim: olha, é claro que Judas está fazendo o que realmente era da sua natureza, que era trair, estava traindo. Ele foi entregado para aquele fim, entregue para aquele fim, e ele traiu, simplesmente traiu, porque era o traidor, estava ali enrostido. Não era o que ele realmente estava ali para ter uma mudança de vida, mas para cumprir o que estava escrito na palavra de Deus. Também revela os discípulos fugindo naquela hora, lá em Mateus capítulo 26, o versículo 50. Mateus 26, versículo 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixaram e fugiram. Então, cumprindo as escrituras, Jesus estava anunciando o cumprimento das escrituras, porque ele falava de tudo o que estava escrito e aquilo que ele tinha para deixar para nós como vida, como oferta de vida. A mensagem daquela noite revela que nada somos sem a graça, sem o amor de Deus, sem a compaixão de Deus. Nós nada somos. Jesus disse lá em Mateus capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Nada somos, nada podemos fazer, nós não podemos dar passo, nós não podemos planejar, nós não podemos fazer absolutamente nada que Deus, sem Deus nos abençoar, nos ajudar, nos orientar. Podemos até fazer conforme a nossa natureza, e aí fazemos pecado, pecamos, na verdade. Então, irmãos, nós temos aqui a mensagem daquela noite, um memorial que proclama o Evangelho, saindo da boca de Cristo mesmo. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então ele disse aqui: comei e bebei em memória de mim. Ele estava anunciando, ele estava preparando, ele estava falando para a sua igreja a verdade que nós proclamamos ainda hoje. Haverá igreja observando a ordenança do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha, haverá igreja observando. Ele disse: façam isso até que venha. É um memorial que anuncia a morte do Senhor. Jesus tomando o pão, dizendo:
eu estou anunciando a minha morte. Eu estou falando para vocês da minha morte. E o que é isso quando ele enfatiza essa questão de, olha, eu estou falando para vocês da minha morte, façam esse memorial até que eu venha. Esse é o meu corpo que é partido por vós, esse é o meu sangue, que é o sangue da nova aliança. O que tudo isso tem falado ao seu coração, nesses tempos que nós estamos aí, proclamando ceia, falando da ceia do Senhor, anunciando esse Jesus. Então, quando nós falamos, olhamos para o pão, nós nos voltamos a Jesus. Quando nós olhamos para o cálice, nós voltamos para a aliança que Jesus fez. Então, sem mim nada podeis fazer. Tudo aqui mostra Jesus, mostra o caminho. Então, quando nós queremos servir, queremos seguir a Cristo verdadeiramente, nós temos um caminho a seguir. Nós, muitas vezes, falamos da salvação como vida. Esse dia eu estava conversando sobre isso. A salvação como vida, nós entendemos que nós, quando recebemos Jesus como Salvador, nós cremos em Jesus, nós recebemos algo, alguma coisa que Deus nos dá, que se chama vida eterna. Mas quem já recebeu vida eterna aqui? Levanta a mão. Quem já recebeu vida eterna? O que você recebeu? O que você recebeu? Você recebeu vida eterna, o que você recebeu? Quem já recebeu vida eterna, erguer a mão, alguns, maioria. E o que você recebeu? A vida eterna é Jesus. Quando a palavra de Deus fala que nós temos que viver Jesus, porque nós cremos nele. Se você recebe, sabe o que aconteceu em Antioquia? Tem umas coisas que a gente começa a falar e a gente começa a lembrar. Sabe o que aconteceu em Antioquia? Antioquia, Atos 11, 26, diz que pela primeira vez, aquelas pessoas que seguiam Jesus, elas foram chamadas de cristãos. O que era cristãos? Cristão era tido como pequeno Cristo. Mas eles viviam, ao olhar para aquele povo, não via outra coisa, via Cristo. Então, irmãos, parece que a gente fica, eu tenho a salvação, eu recebi a vida. Essa vida não é uma coisa que Cristo me deu. Cristo não me deu uma vida eterna. Cristo é a vida eterna em mim. Ele é a vida eterna. Quando eu recebo Ele, mas isso me traz uma responsabilidade muito grande. Se eu recebo Cristo como a vida eterna, eu tenho vida eterna porque eu tenho Cristo. Se eu tenho Cristo, como que eu estou andando como pequenos Cristo, como representante de Cristo, como aquele que olha para mim e vê Cristo? Então, se eu tenho Cristo, a primeira coisa que eu devo fazer na minha vida é me preocupar muito e muito com a imundícia, com o pecado, com tudo que é deste mundo. E aí, então, quando Paulo diz, para mim o viver é Cristo, e ele diz lá em Gálatas 6,14, que não tenho que me gloriar a não ser na cruz de Cristo, porque eu estou morto para o mundo,
e vivo para Cristo. Mas morto para o mundo e vivo para Cristo. Mas nós estamos vivos ou estamos mortos? Então, Cristo morreu. Quem crê em Cristo, quem verdadeiramente é de Cristo, morreu com Cristo. Então você já não existe mais. Você já não pode se envolver com as coisas do mundo, porque você já está morto. Então seria uma coisa assim, você se acabou, não sei o que você está fazendo aqui. Não sei o que você está fazendo aqui, você está morto. Mas daí, Cristo não ficou na sepultura, Cristo ressuscitou e diz, da mesma forma, como fomos plantados, Romanos 6,5, né? Como fomos plantados juntamente com Ele, também o seremos, na sua morte também o seremos na sua ressurreição. Então ressuscitamos com Cristo. Agora quem sou eu? Sou vivo. Mas é eu que vivo ou Cristo que vive em mim agora? Então, a partir dali, por isso que a responsabilidade de uma pessoa que diz que tem vida, ela tem Cristo porque ela morreu para o mundo e ela, então, nasceu para Cristo. E se Cristo tem todo essa mensagem de amor, essa mensagem de doar, essa mensagem de perdão, essa mensagem de cuidar uns dos outros, é essa mensagem que Ele deixou para nós. Você é Cristo, você é um Cristo andando aqui, então você tem uma responsabilidade. E aí Colossenses diz umas coisas muito interessantes. Colossenses capítulo 13, e eu não vou tomar mais muito tempo. Colossenses 3,5 diz, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outro tempo andaste quando vivias nela, mas agora despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, segundo Cristo. Então nós somos, quem é você? Eu fui um que estava morto no pecado, que na verdade resolvi morrer de novo para o mundo, que em Cristo eu morri com Cristo, ressuscitei com Cristo para viver Cristo. E se você diz que vive Cristo, então andai como Ele andou, amando, fazendo tudo aquilo que a palavra de Deus diz, que agrada a Deus. Então você não tem a responsabilidade de viver um com o outro em amor. Você repartir. Aprenda a repartir, aprenda a falar, olha, tenho aqui algo que é o meu corpo, que é o meu sangue, que você agora passou a ser um em Cristo, somos um. Nós não temos mais diferença de corpo, de sangue. Nosso sangue é o sangue que corre em Cristo. Por quê? Porque nós ressuscitamos com Cristo. Então é muita responsabilidade de viver como Cristo. E a palavra de Deus tem vários versículos que falam assim, se você realmente é um deles, anda como Ele andou, faz com tudo que Ele fez, proclama o Pai como Ele proclamou, glorifica a Deus como Ele glorificou, porque eu sou um como Ele. Então Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o nosso Salvador, mas Ele morreu e ressuscitou, e nessa morte eu morri, e também com Ele ressuscitei. Eu estou vivo por causa de Cristo, Ele é a minha vida, a salvação é a minha vida, Cristo é a minha vida. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Cristo é a vida que eu tenho, a vida eterna que eu tenho é Cristo. E onde eu estiver, eu terei Cristo.
Jesus anunciou esse evangelho. Jesus tomando o pão dizendo, estou anunciando a minha morte. A mensagem que ele deixou para nós é que você deve crer de todo o seu coração e fazer tudo isso como lembrança de que você foi morto e ressuscitou com ele. A mensagem daquela noite é uma proclamação do evangelho. Uma mensagem para o coração daquele que crê no poder do evangelho. Mensagem que esboçada no céu e consumada na cruz. João 19:30 vai, Pai, está consumado. Se nós olharmos para a vida do apóstolo Paulo, quando chega lá no capítulo 4 de 2 Timóteo, ele começa a fazer um retorno, 2 Timóteo 4:7, ele começa a fazer um apanhado da sua vida, e ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É como se, nas proporções muito, muito grandes, né, de diferença muito grande, mas é como se Paulo tivesse, olha, está consumado. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. A todos. Mas combati um bom combate. Eu acabei a carreira, eu guardei a fé. A mensagem daquela noite é uma mensagem de orientação e vida a todos perdidos, a todos que foram mortos em ofensas e pecado. Então você não tem um pecado maior que o maior do pecador que existe. O teu pecado é perdoado. A Bíblia diz, se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então é Deus que perdoa o pecado, e Ele não tem tamanho de pecado. Então você pode pedir perdão, você pode chegar diante de Deus, e você pode ser salvo se você confessar o seu pecado. A mensagem daquela noite veio para que o pecador se arrependesse, se convertesse, ouvindo e crendo. Passar da morte para a vida. Não é isso que João 5:24? Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esta é uma mensagem de arrependimento e de conversão, crendo pela fé em Jesus Cristo. Porque nós só podemos fazer isso aí por uma ação do Espírito Santo de Deus, uma da graça, que diz pela graça sois salvos por meio da fé. Isso é uma ação de Deus, e nós só podemos crer. Você ouvir uma mensagem, ouvir a palavra de Deus, e crer e se arrepender dos seus pecados, é uma ação do Espírito Santo de Deus. A mensagem daquela noite nos faz examinar a nós mesmos e tomarmos a decisão mais importante da nossa vida, que é receber Jesus como Salvador. A palavra de Deus diz, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Como que eu vou examinar a minha vida? Irmãos, você não pode sair desse lugar, e muito menos desse mundo, se você está vivendo, pensando, eu sou salvo, eu tenho Jesus, mas não vive Jesus. Não foi ressuscitado com Cristo. Então, o que você precisa realmente fazer? Arrepender-se da sua velha vida. Arrepender-se. Olha, eu quero ser realmente um cristão, um pequeno Cristo aqui. Eu quero viver Cristo por completo.
E aí nós lemos lá, cuidado com a pornografia, cuidado com o adultério, cuidado com... Isso aí não é coisa de crente. Isso não é coisa de crente. Então foge disso. Mentira não é coisa de crente, foge disso. É isso que a palavra de Deus nos diz. O viver a vida que Ele nos deu é assim, comendo pão e bebendo cálice. A mensagem daquela noite diz ainda para você que nunca tomou a decisão de receber o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, receba hoje. Receba hoje. A palavra de Deus diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui o tempo, eis aqui o dia aceitável, eis aqui a hora da salvação. E Isaías 55:6 diz o quê? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque seu nome enquanto está perto. Que Deus nos abençoe. Vamos passar para a ceia. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento. E se há alguém aqui que realmente não havia entendido ainda tanta responsabilidade que tem para servir a Cristo, verdadeiramente, que é um ser que representa Cristo aqui nesse lugar, embaixadores de Cristo, como somos chamados, testemunhas de Cristo, como diz Atos 1:8. Pai, que nessa noite elas possam entender e possam, nesse autoexame, pedir perdão pelos seus pecados. E também, se há alguém que precisa de Cristo Jesus como Senhor da sua vida, que nessa noite também, Senhor, eles possam refletir, possam dizer: hoje eu quero receber Cristo como meu Senhor e Salvador, aí onde você está. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.